Hesed, Ve'Rahamim, Ve'Shalom, Me'et Adonai, Yeshua HaMashiach, Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Eu gostaria de estar fazendo um vídeo, um apelo muito importante para os que já são evangélicos, os que já são cristãos, qualquer denominação. Não estou tentando trazer vocês para esta denominação, mas gostaria que vocês prestassem muita atenção neste assunto que eu vou tratar. Por quê? Porque existe uma prática que parece boa ação e na verdade não é, tá? Porque está levando pessoas ao inferno enquanto elas destroem o corpo que deveria ser santuário de Deus, e você vai ser julgado por isso. Mesmo que você seja salvo, você vai responder por isso, tá? Preste bem atenção, por favor. Primeiramente, eu vou fazer uma leitura, tá? Não sei se eu consigo fazer a leitura do capítulo quase inteiro de forma rápida, é que eu vou pular algumas partes. Mas eu vou ler, leia comigo João capítulo 6. Eu vou ler na nova versão transformadora, que é que este ministério usa, além da NVI. Eu vou tentar ler rapidamente, aí os pontos eu vou explicando. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e receberam e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e, logo em seguida, chegaram a seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi,
quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creem em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho do Homem, o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer: Desci do céu? Jesus, porém, respondeu: Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos.
Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? E Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 63. O que tem ocorrido de tão errado, que tem como aparência de certo, que tem levado vidas para o inferno ou dado condições para que elas permaneçam indo ao inferno, destruindo o próprio corpo, praticando crimes, e você, crente cristão, será responsabilizado por isso. Preste muita atenção, sinto muito. Assista o vídeo até o final, você precisa aceitar. Sabe aquele mendigo que você percebe que está alcoolizado? Que você percebe que é usuário de droga? Que tem lugar para tomar banho, mas não toma banho porque não quer? Quando você leva uma marmita para ele, quando você dá dinheiro para ele, você está jogando a alma dele no inferno. Você também está em pecado ao dar uma marmita, ao dar o alimento para aquele mendigo que você percebe que é usuário de droga, é usuário de álcool. Tá? Porque quando você dá alimento para ele, o dinheiro que ele consegue, ele usa com droga, ele usa com álcool. Tem vários abrigos onde a pessoa tem uma cama, dorme, tem almoço, tem janta, tem chuveiro quente, tem doação de roupa. Ele anda sujo porque ele é usuário de droga, usuário de álcool. Perdeu o amor próprio, ficou na preguiça, tá? Quando você dá dinheiro para ele, ou quando você dá uma marmita, e o dinheiro que ele consegue, ele usa droga, usa bebida, ele vai ficar com mais vontade ainda, tá? E eles chegam a cometer crimes, tá? Desde assalto a crime com morte, para conseguir mais droga, sempre mais droga, sempre mais droga, sempre mais álcool. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem um lugar que ele fica lá esperando, a pessoa leva a marmitinha para ele, que está de perna para cima, devia estar trabalhando. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver tudo isso na Bíblia? Tá? Tem lugar para comer de graça. Ah, o meu abrigo não dá almoço, dá só janta. Tem lugar para comer de graça. Tá? Eu sei que não adianta eu falar isso para entidades, tá? Porque a entidade ganha em cima, né? Muitas vezes pessoa espírita. Ai, nos ajude com doação. A gente ajuda mendigo a comer. Mendigo tem que trabalhar. Ele consegue pegar uma bala, ele consegue dinheiro pro gorote, ele consegue dinheiro para pinga, ele consegue dinheiro para droga. Mais barato é uma caixinha de bala para ele vender no semáforo, com toda humildade, com toda educação, depois de ter tomado um banho. Porque eu já fiquei em situação de rua, eu pegava um copo, descartava no chão, entrava num banheiro de posto de saúde, tomava banho de água gelada, lavava a roupa do corpo para ficar com a roupa limpa,
andava com sabonete no bolso, é menor do que uma garrafa de pinga. Ia entregar currículo. Alguém do meu lado comentou de morador de rua, eu falei, eu sou morador de rua. Ela falou, nossa, não parece. Ah, tem uma diferença. Jesus já tinha plantado a semente da palavra no meu coração. Estava em situação de rua, não estava em igreja, mas eu já estava largando bebida, largando o que não presta, largando cigarro, pegava papelão e latinha, aquele dinheiro comprava minha comida, sabe por quê? Porque lugar que dá comida de graça para mendigo, tá? Presta atenção, os drogados, eles tomam posse daquilo, querem. Os drogados formam uma panelinha, não deixa mais ninguém chegar. Tem um lugar que fica um monte de mendigo em Guarulhos, perto de uma churrascaria. Passa um monte de comida, carro da nota de 20, nota de 50. Eles não vão querer trabalhar nunca. Eles não vão se converter nunca. E para piorar a situação, a churrascaria à noite, eles vão lá, pega a marmita, eles vendem a marmita de churrasco para usar droga. Tem comprador próprio já, pessoa que olha carro. Eu já fui na churrascaria sem ter conseguido dinheiro vendendo bala. Fui pedir uma marmita, me puseram para correr. Porque quem não pode pedir marmita lá? Os mendigos não deixam. Quem quiser a marmita, que compre deles, para eles pegarem o dinheiro e usar droga. Você está matando e jogando no inferno a pessoa que você dá dinheiro. Quando a Bíblia fala de ajudar o pobre, presta atenção, é o pobre da tua igreja. É a pessoa que está na tua igreja. É o irmão em Cristo, aquele que está desempregado. Não é a pessoa que... A maioria tem casa, a maioria está na rua, tem casa. A maioria tem mãe que está preocupada. Ele está na rua para conseguir dinheiro para usar droga, muitas das vezes dormindo de dia, roubando de noite. A mãe às vezes só quer que ele tome banho. A mãe às vezes só quer que ele não ande com más companhias. A mãe às vezes só pede para ele lavar um prato. Ele não consegue ter esse agradecimento. Não consegue. E tem crente matando eles, fazendo eles matarem outra pessoa, fazendo eles usar droga, ir para o inferno, destruir o corpo, morrer doente, agonizando, porque você está dando dinheiro para quem não tem que dar dinheiro, você está dando marmita para quem não tem que dar marmita. Você observa aqui, primeira coisa, eu vou citar mais textos. Vamos pegar primeiro João capítulo 6, tá? Jesus estava pregando. Versículo 2: uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Primeiro, a pessoa só quer o venha a nós, venha a nós, venha a nós. Vosso reino, nada. Tudo bem. Você percebeu que quando Jesus começou a colocar eles em xeque, você percebeu assim que eles falaram, que sinal você nos mostra? Já não estava vendo cura? Já não teve a multiplicação dos pães e dos peixes? Como assim que sinal você nos mostra? Você fica fazendo bem para quem está perdido é cego. Você não tem que fazer o bem. O único bem que você tem que fazer para ele é falar, aceita Jesus para você não ir para o inferno. Aliás, não é nem aceita, é reconhece Jesus como Senhor. Porque um dia você vai dobrar o teu joelho apavorado na segunda vinda de Cristo e confessar. Só que aí já vai ser tarde. Aceita agora. Reconhece agora que Cristo aceita. Reconhece agora que Cristo é Senhor, para você ser salvo, para você ter uma transformação de vida, parar de usar droga, parar de fumar, parar de beber, parar de se matar, parar de ser preguiçoso, trabalhar. Essa é a mensagem do Evangelho, não é para alisar a cabeça de vagabundo e falar, Deus não tem visto os teus erros. Tem visto sim, está anotado no livro e você vai ser julgado e condenado por todos eles. A menos que se arrependa e se batize. O que aconteceu com o Evangelho hoje? Uma grande multidão o seguia.
Tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Já era para ter entendido que ele era o Messias. Estavam achando que ele era um profeta. Estavam achando que ele era um profeta. Estavam atrás do profeta, olha só, tudo bem. Nesse primeiro instante aqui, ó, antes da multiplicação dos pães, aí é que está a questão. Eles foram até Jesus para escutar a palavra de Jesus, escutar a palavra de Deus, escutar os ensinamentos. O tinham como um profeta, o tinham como um rabino. Muito bem. É para escutar a palavra de Deus, eles foram atrás da palavra de Deus, sem saber de nada que ia acontecer. Deus providenciou alimento para eles, porque eles estavam ali reunidos como igreja. A igreja ainda vai surgir, tá? Calma aí os teólogos, a igreja ainda vai surgir. Mas eles já estavam se reunindo, percebeu? Para ouvir a palavra de Deus. E o próprio Deus providenciou o quê? Alimento. A gente vai ver outros versículos que falam exatamente isso. Tá? Não leve para mendigo, drogado, pinguço, não leve marmita, não dê dinheiro, leve a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Também não dá Bíblia não que eles vendem para tomar pinga, para usar droga. Fale, percam 5 minutos falando de salvação, você vai ver que rapidinho ele se torna ofensivo, pula fora, pega no pé dele, pega pesado, né? Alisar a cabeça, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aí ele vê em pano de prato direto. Fala do inferno, fala do plano de salvação, fala de batismo, fala de arrependimento de pecado. Eles estão achando que Deus é um Papai Noel, não é? Será que você também está achando que Deus é um Papai Noel? Não é. Jesus fez a multiplicação dos pães, os alimentou, porque eles foram atrás da palavra. Mas olha o que aconteceu depois. Olha o que aconteceu depois. No versículo 15, eles já queriam proclamar Jesus rei físico. Isso vai acontecer na segunda vinda, não era para a primeira vinda. Por quê? Era alguém que ia dar comida para eles de graça, sem eles precisar trabalhar. Eles estavam vendo Jesus como um profeta, Eles estavam vendo Jesus como um rabino bonzinho. Não perceberam que ele era o Messias prometido. E se perceberam, estavam interessados em coisas materiais, não em ter uma nova vida, uma transformação, obedecer a palavra de Deus. Pula fora. Você ajuda Jesus, como dizem alguns, deu pinote neles. Literalmente fugiu deles. E está aqui eles caçando Jesus, ou procurando Jesus. O próprio Jesus falou: vocês vieram atrás de mim, não por causa da palavra de Deus. Vocês vieram atrás de mim, não por causa da palavra de Deus agora. Vocês vieram querendo comida de graça. Se esforcem, não pela comida que estraga, mas pela comida que é a palavra de Deus. Tem gente achando que fazer a obra de Deus é fazer cura, fazer expulsão de demônio. Tem gente que acha que fazer a obra de Deus é dar alimento para mendigo drogado, pinguço. A obra de Deus, versículo 29, é crer naquele que Deus enviou, Jesus. Você quer fazer a obra de Deus? Creia em Jesus. Essa é a obra de Deus. Quando você leva a marmita para o mendigo, você está matando ele e outras pessoas que ele vai matar na abstinência querendo droga. Porque ele não precisa gastar dinheiro com droga. E se for uma marmita boa, ele vai vender. Tem abrigo, tem assistência social, tem benefício. O cara pega um benefício, não aluga um cômodo, não compra comida, roupa. Ele usa tudo de droga.
No máximo em 3 dias ele está pedindo com uma cara de coitadinho. Pulmão destruído, neurônio destruído, adquirindo ódio. A abstinência vive no ódio da sociedade. Já vi tanta gente falando por ódio, por ódio. Vai trabalhar que sara. Vai trabalhar que sara. Vai engraxar um sapato, não é vergonhoso? Engraxar um sapato, vender uma bala no semáforo, vender uma água. Eles conseguem dinheiro para fazer tatuagem, por que não... Já vou até pular. Abre sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2. Você está tendo dó de pessoa que gasta dinheiro com bebida alcoólica, você está tendo dó de pessoa que gasta dinheiro com droga, você está tendo dó de pessoa que tem dinheiro para fazer tatuagem, dando comida, para ele não aprender nunca a pensar, eu consegui 10 reais, eu trabalhei, eu consegui 10 reais, eu enchi uma caçamba de entulho, ganhei 10 reais, eu vou usar droga ou eu vou comer? Eu estou com fome. Agora vem alguém dar uma marmita para ele, vai fazer o quê? Bater de barriga cheia, vou usar droga. Você está mandando alguém para o inferno, aí ele usa uma droga, fica com vontade demais, ele vai roubar um celular, vai matar um pai de família, por culpa do evangélico que está dando marmita para quem não tem que dar. Presta atenção, Isaías capítulo 55, versículo 2, vou ler na NVI. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. É só obedecer a Deus. É só obedecer a Deus. É só obedecer a Deus. Salmo, capítulo 37, versículo 25. Olha o que o salmista diz. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. Você não tem que dar marmita para mendigo, usuário de droga, mendigo, usuário de álcool. Para um irmão da sua igreja, ele está indo na sua igreja. Não é o drogado que foi na sua igreja pedir comida. Você percebe o irmãozinho pobre frequentando a tua igreja há algum tempo, louvando há algum tempo, se duvidar, ofertando e dizimando, mesmo que seja alguma moedinha, e está lá adorando. Você chega nele para conhecer ele, pergunta onde ele mora. Eu estou debaixo da ponte, eu estou num abrigo. Você almoçou? Não almocei. Esse você ajuda. Esse você ajuda. Não é aquele que vem com aquela cara cheia de ressaca, aqueles olhos vermelhos de droga, olho esbugalhado de droga, né? Que a maconha deixa o olho vermelho, a bebida alcoólica deixa o olho vermelho, a cocaína e o crack deixa o olho esbugalhado. Você vê pelo palavrear dele que ele só tem mau pensamento na cabeça. Gíria, proibido gíria. Está com má companhia que dê comida para ele. Ele não é bajulador de facção, a facção que dê comida para ele. A facção criminosa que ele sustenta comprando droga, que dê comida para ele, que dê uma casa para ele morar. Pega aquela mansão com piscina, com churrasqueira, dá lá um cantinho para ele dormir. Eu vou falar para o evangélico, o que é o evangélico ajudar? Um drogado, ajudar um pinguço. Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 26, versículo 10. Vou ler na NVI novamente.
Isaías 26, capítulo 10, Isaías capítulo 26, versículo 10. Presta atenção ao que diz a palavra de Deus. Se você discordar disso aqui, você está discordando de Deus, não é de mim. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Aceita Jesus para você não ir para o inferno. Reconhece Jesus como teu Senhor para você não ir para o inferno. Jesus deixou claro que existe um inferno que, se você não se arrepender dos seus pecados, não abandonar seus vícios, não se batizar, você vai passar toda a eternidade lá sendo torturado. Essa é a mensagem do verdadeiro evangelho, não é da marmita. Ó, 20 reais, tó 50 reais, tó 5 reais, tó 2 reais, tó 50 centavos. Você está matando o cara. Você está matando o cara, você está jogando ele no inferno. Ele tem que... Dá para trabalhar catando lata, papelão, ele faz isso para usar droga. Ele vai aprender, nossa, ele trabalhou, pegou papelão, conseguiu R$1. Ele vai ter a opção de comprar 1, 2 cigarros soltos e fumar. Não, eu trabalhei, eu estou com fome. Eu vou no restaurante de R$1 almoçar, pronto. Se ele trabalhar, e ele precisa trabalhar, no suor dele vai sair todas as toxinas que estão lá, de droga, de cigarro, de bebida que deixa na abstinência. É assim que ele vai conseguir se libertar, começar a tomar um banho para tirar essas toxinas. Às vezes a pessoa está em depressão ou no ódio, falta de banho, é toxina. É toxina, tem que tomar um banho, tem que desenvolver o amor próprio. Desenvolver o amor próprio. Para de dar sacola de roupa que eles vão e vendem. Você precisa de uma roupa para vestir. Precisa de uma roupa para vestir. Tem lugar para tomar banho, tem lugar que dá roupa. Ah, eu não tinha roupa, mas tem chuveiro quente, sabonetinho. Olha essa peça de roupa aqui para você usar, cabe em você. Tá bom? Dá as coisas de graça para ele, não vai querer trabalhar nunca, não vai se converter nunca. Não adianta levar a marmita e levar um panfleto, não adianta fazer uma pregaçãozinha, ele não vê a hora de acabar. Ele tem que ir até Jesus. Tá entendendo? Ele tem que ir até Jesus. Se arrepender. Ele tem que ficar no fundo do poço. No fundo do poço. Não tem mais ninguém para ajudar. Ninguém. Ele só pode... No fundo do poço, sem ninguém, ele só tem um lugar para olhar, para cima. Clamar por Deus de sinceridade. Aí toda a vida dele se transforma. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, ó: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas lhes serão dadas. Todo ser humano, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que é reino de Deus? Reino de Deus não é um dia, quando Jesus começar a reinar, que não vai ter mais doença, não vai ter mais dor. Reino de Deus é agora. É eu, por opção, entregar o meu coração, o meu intelecto, o meu corpo para Deus. Para Ele fazer o que Ele quiser na minha vida e eu fazer a vontade dEle. Aprender a vontade dEle indo até a igreja, lembra? Procura alguma igreja. Vai escutar a palavra de Deus
Ali Deus vai trabalhar no coração através do Espírito Santo, a pregação da palavra. Vai cair de joelhos, se arrepender, calma. Na pregação, alguém vai convencer ele de que o álcool está destruindo ele, de que a droga está destruindo ele. Provavelmente ele vai reconhecer que ele teve esposa e jogou fora, tem filhos e não se sente digno de vê-los, tinha um emprego, tinha uma família, jogou tudo fora. Ele vai querer voltar para buscar a Deus, ele vai querer restaurar a sua vida, vai buscar, vai abandonar tudo isso, cigarro que trouxe doença, emprego que ele perdeu por estar fedido de cigarro, e vai querer não estar mais em uma companhia, se você não levar a marmita para ele ir até a igreja, buscar a Deus, não marmita. Buscar o reino de Deus é quando eu entronizo Deus no meu coração. Deus é o meu rei. É agora, é no mundo de sofrimento, é no mundo com doença, é no mundo com violência. Deus é o meu rei. Eu não vou traficar, eu não vou roubar, eu não vou beber, eu não vou usar droga, eu não vou fumar cigarro, eu não vou me prostituir, eu não vou adulterar. Esse é o reino de Deus. Nós temos que buscar o reino de Deus. O mendigo tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar a justiça de Deus? O que significa isso? Buscar a justiça de Deus. É trabalhar. É trabalhar. Não consegue um emprego registrado? Vai pegar lata, vai pegar papelão, não mata. Bate na casa de alguém, moça, boa tarde, precisava de um prato de comida, posso varrer tua calçada? Eu não quero nada de graça, dona, eu não quero nada de graça, eu quero fazer algum trabalho para a senhora. Eu não sou digno de entrar na tua casa, eu não sou digno de entrar no teu portão, deixa eu varrer o quintal da senhora. Isso eles fogem, né? Tem que buscar, a justiça é isso. A justiça é isso. Se tornar um dizimista, se tornar um ofertante. Não gastava dinheiro com cigarro, não gastava dinheiro com droga. Pegava R$600 e gastava tudo de droga. Faz diferença. Pega R$600, R$60 é o dízimo, R$540, compra roupa, compra comida. Você vai ver se Deus não abre a porta para você, você vai ter coisa melhor. O simples fato de você parar de beber, parar de usar droga, parar de fumar, de repente a mãe dos teus filhos voltar com você, de repente teu pai, tua mãe te aceitar de volta, de repente você conseguir um emprego e recomeçar sua vida. Mas tem que praticar a justiça de Deus. A justiça de Deus é isso. É você trabalhar para você comer com o suor do teu rosto. É você ajudar a obra de Deus, não ir atrás da obra de Deus, achando que é restaurante, me dá, vem a nós, vem a nós, vem a nós. Sai de lá com cigarrão na boca. Vai usar uma droga. Você está matando ele fazendo isso. Olha o que fala em Deuteronômio, eu vou ler alguns trechos, do capítulo 8, de 1 a 3, para ver se você compreende. Obedeçam, Deus ordenando, né? Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos. Assim vocês viverão. O Senhor os guiou, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão,
mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Você precisa compreender que o mendigo, usuário de droga, usuário de álcool, ele se entrega, não trabalha, dorme de dia, rouba de noite, ele passa fome num propósito de Deus para a salvação dele, para ele se enxergar que ele está se afundando. Antes que ele entre no lago que arde com fogo e enxofre, sem ter enxergado isso. Se você dá uma marmita, se você dá dinheiro para essa pessoa, você está impedindo a obra de Deus. Você não está ajudando, você está impedindo a obra de Deus. Você está impedindo de uma pessoa se converter. Fale de Jesus para ele, fale de pecado e inferno, fale de arrependimento e batismo para salvação. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler na NVI novamente, está um pouco melhor aqui. Para encerrar. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. 2 pontos. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ficar tudo na praça lá, perna pra cima, com barra de ferro escondido, pedaço de madeira escondido de 2 metros. Fumando maconha, fumando crack no cigarro, bebendo bebida alcoólica. Se tem 100 mendigos numa praça e chega um carro com 30 marmitas, sai briga, viu? Depois que aquele carro vai embora lá, teve lugar de ter morte. Ter morte, tá? O pinguço não pegou marmita, o coitado pegou uma marmitinha, fraquinho, doente, teve morte por causa de marmita. Você não está fazendo bem, você está fazendo mal. A obra de Deus é crer em Jesus. Crer em Jesus é isso aqui, ó. Teve a parábola das virgens. Ai, nosso azeite acabou, arruma um pouco de azeite para mim. Vai depressa atrás de quem vende e compra. O mendigo tem dinheiro para fazer tatuagem de facção. Você como cristão está deixando de ajudar um irmão pobre da tua igreja. Está deixando de comprar panfleto de evangelização para distribuir. Está dando marmita para drogado, pinguço. Fica bajulando facção criminosa. Uma tatuagenzinha que ele faz é R$1.000 que ele paga. Dá para entrar num restaurante churrascaria e pedir uma marmita. R$30. Ele gastou uma tatuagem que ele tem foi R$1.000. Tem uns que parecem um lagarto, de tanto que a cara é aquelas revistas de antigamente que a pessoa rabiscava toda. Para de dar comida, para de dar dinheiro para mendigo drogado, usuário de droga. Ah, a gente não pode julgar. Pode. Pode, você tem que, não é julgar, é discernimento. É discernimento. Discernimento. Tem um versículo da Bíblia que fala: façam o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. São aquelas pessoas da igreja. Você tem irmão pobre na tua igreja. Ajuda o teu irmão pobre da tua igreja. Pega o microfone na tua igreja, fala assim: algum irmão aqui está desempregado, precisa de uma cesta básica? Pronto, dá uma cesta básica para ele. Algum irmão aqui está precisando de roupa? Dá roupa para ele. Mendigo, aceita Jesus para você não ir para o inferno. Aceita Jesus para você não ir para o inferno. Aceita Jesus para você não ir para o inferno. Tem briga por marmita, tem morte por marmita. Eles vendem a marmita para usar droga. Eles pegam dinheiro e usam droga. Eles pegam o benefício e queimam tudo de droga. Come de graça, dorme de graça.
O cristão tem que fazer o bem para eles. É falar que existe o inferno, falar que Jesus salva. Isso é fazer bem para morador de rua. Marmita, dinheiro, ajuda o teu irmão de dentro da tua igreja. Que você vê nitidamente que não está usando droga, que não usa bebida alcoólica, que não fuma cigarro. Se não, Isaías 55:2. Ai, eu tô com fome, me dá dinheiro. Né? Come a tua tatuagem. Come cigarro. Que Deus possa alertar o seu povo para parar de ser fantoche na mão de Satanás e começar a fazer a verdadeira obra de Deus, que é anunciar Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem quiser comer, que trabalhe. Quem quiser comer, que trabalhe. Quer fazer o bem? Quer levar uma marmita? Dá uma marmita pro cara que tá varrendo rua. Dá uma marmita pro coletor de lixo. Dá uma marmita pro eletricista que tá lá carregando a escada sozinho, coitado. Trabalhando para sustentar a família. Às vezes ele começou a trabalhar agora, vai esperar 45 dias até receber o vale alimentação. Dá uma marmita para ele, dá uma fruta para ele. Mendigo, não tem dinheiro para cachaça, dinheiro para droga. Você tirando o dinheiro que é pro evangelho, para evangelizar, você está se complicando igual ele. Ele vai e mata o pai de família, você foi o culpado. Presta atenção nisso. Vá sobre Israel. Eu gostaria de fazer um complemento aqui, porque na pressa de gravar o vídeo, barulho externo, tirando raciocínio, faltou alguns detalhes importantes, simples, eu vou tentar ser breve. Foi lido João, capítulo 6, né? Não me falha a memória. 2 pontos muito importantes. Primeiro, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca terá fome, nunca terá sede. Tá? Num primeiro aspecto, o aspecto espiritual. A maior necessidade que o ser humano tem é da presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo habitando nele. Essa é a maior necessidade do ser humano. Então, quando você leva um alimento para um morador de rua, você está impedindo de ele ir até a igreja. Isaías, capítulo 26, versículo 10, deixa claro. Não adianta fazer esse gesto que ele não vai até a igreja, ele não vai se converter porque crente é bonzinho. Esquece. O sofrimento dele é a forma como Deus faz com que ele busque até a Deus. Ainda que seja pensando num prato de comida. Se você leva esse prato de comida, ele já não quer mais nada. Se você dá dinheiro, ele gasta com droga. Isso aqui foi a agressão de um morador de rua que quase me matou. Tá? Não tente... Aceita Jesus para você não ir para o inferno. Tá? O primeiro aspecto de Jesus ser o pão da vida, quem nele crê não terá fome nem sede. O primeiro aspecto é o aspecto espiritual. Jesus supre as principais necessidades do ser humano, que não são físicas, são espirituais, são imateriais, tá? Então, o morador de rua tem que buscar uma igreja, estar em uma igreja, se alimentar da palavra de Deus para alimentar o espírito, o raciocínio, fazer coisa boa, abandonar a droga, tomar decisões certas na vida, alimentar a alma, tá? A comunhão, a adoração, vai tratar todas as feridas emocionais que ele tenha, tá bom? E o outro aspecto é que a pessoa vai tomar vergonha na cara, que não tem outra palavra, parar de gastar dinheiro com bebida alcoólica, parar de gastar dinheiro com droga, parar de gastar dinheiro com cigarro, tá?
parar de ficar esperando as coisas cair do céu, esperar a doação e começar a trabalhar. Engraxando o sapato, pegando papelão e latinha. E gastar dinheiro com comida, tá? Isaías capítulo 55, versículo 2. Outro aspecto de não passar fome, então, né? Jesus ensina a pessoa a trabalhar. Ele vai trabalhar, ele vai gastar o dinheiro corretamente, ele precisa estar numa igreja para o Espírito Santo trabalhar, para ele estar tomando essas decisões. Tá? Outra coisa que foi lida muito importante, que eu queria estar encerrando, é quando Jesus diz que a pessoa, para ter a vida eterna, a pessoa para viver, precisa comer a carne de Jesus, precisa beber o sangue de Jesus para salvação. Quem é evangélico sabe muito bem que ele partiu o pão, entregou e disse: isso é meu corpo. Depois de ter comido, ele entregou o cálice com o suco de uva e disse: esse é o sangue da nova aliança. Façam isso em memória de mim. Para a pessoa ter a vida eterna, ela precisa estar em comunhão. Ela precisa participar da ceia. E somente quem é batizado, somente quem aceitou Jesus. Não tire a oportunidade de um mendigo de buscar uma igreja e ter a vida eterna em Cristo Jesus, através da comunhão com os irmãos, através da participação, depois de se batizar, depois de se arrepender, comer do pão e beber do cálice. Não diga: Jesus perdoa, eles estão pecando, eles estão matando, porque Jesus perdoa. Diga: você precisa se arrepender e deixar de praticar o pecado. Senão, você está jogando ele para condenação eterna e não para salvação. Reflita nisso e pratique. A paz do Senhor Jesus.